Bom dia com Jesus a todos do maná que vem dos céus para a sua vida a cada manhã. Que nesta manhã você possa, estar firme com o Senhor, firme nas promessas do Senhor. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou morrer quando as minhas promessas não se cumprir. Eu vou te dizer algo. Tem pessoas que morrem e a promessa não cumpre, viu? Moisés, vou te dar um exemplo. Moisés, ele tinha a promessa de entrar na terra prometida. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Moisés só viu ela de longe. Ele não entrou. Então, Moisés, que era um homem que conheceu Deus, que viu Deus na sarça ardente, mas era um homem importante para Deus. Então, ele não entrou na terra prometida, mas ele guiou o povo, guiou Josué e Caleb, deixou os seguidores dele. Então, a promessa de Deus, como tem pessoas que têm sofrido com a promessa de Deus. Então, a promessa, ela às vezes pode não cumprir o que aconteceu com Moisés, mas ele viu, que Josué e Caleb iam tomar conta daquela terra prometida. E a promessa, ela pode se cumprir sim. Não estou falando que não vai se cumprir, mas tem coisas na nossa vida que não vai cumprir, que Deus não tem aquilo para a nossa vida. Aí você vai perguntar, mas como? Tem coisas que não vão se cumprir. Tem promessas que Deus não tem aquilo para a minha vida e nem para a sua vida. Eu já passei por isso. Então eu posso te falar que as promessas de Deus, elas cumprem sim. Mas aquelas que estão no propósito de Deus na sua vida. Aquelas que o Senhor tem para a sua vida. Então, se você tem uma promessa, e essa promessa é um propósito de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Mas se tem promessas que não é Deus que falou, que é às vezes até o homem que inventa, que cria, então, sinto muito, ela não pode se cumprir. Sabe por quê? Porque o Senhor age em propósitos. O Senhor age, naquilo que para cada vida, para cada momento. Então, que a promessa do Senhor venha ser sobre a sua vida nessa manhã. Se o Senhor te prometeu algo, alabacantaramanaia, e até hoje não cumpriu, por favor, não fique alicerçado em promessas, não fique alicerçado em profecias, não fique alicerçado em revelações e visões. Os dons são tremendos, mas fique alicerçada no Senhor. Creia que o Senhor é uma das maiores promessas para a nossa vida. O Espírito Santo é uma das maiores promessas para mim e para você. Que é a presença dele, que é o poder dele, que é a unção dele. E tudo vai cumprir, no momento certo, no tempo certo. E se não cumprir é porque não era, Mas eu já vi muitas pessoas falar, quem tem promessa de Deus não morre não. Tem pessoas que morrem sim, sem a promessa de Deus não cumprir. Por quê? Porque às vezes o Senhor tem uma promessa na vida daquela pessoa, mas a pessoa não quer. E Deus não força. Não força, amados. Ele pode ter, vamos supor, uma promessa na minha vida, mas se eu não querer e eu caçar com a minha própria mão o espírito da morte, um acidente, um roubo, ele pode até te livrar. Que ele livra, ele guarda, ele protege. Mas você está caçando, é o livre-arbítrio, é você que está indo. Então a promessa pode não cumprir, entendeu?
Então, que a promessa de Deus, que a maior promessa que Ele deixou para nós, que é o Espírito Santo, ela possa se cumprir na sua vida a cada manhã, em nome de Jesus. Amém? Aqui no canal Maná que vem dos céus, deixe o seu like, curta, compartilhe, evangelize através da palavra. Aqui no canal Maná que vem dos céus tem um sininho, você aperta no sininho, você vai estar sendo inscrito, abençoado com a palavra que cura, que sara, que liberta. Deixe os seus pedidos de oração, estarei orando e intercedendo pela vida de cada um, a cada manhã, em nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra que se encontra no Salmos 3, versículo 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse Salmos é um Salmos de Davi, que ele escreveu quando ele estava na adversidade da vida dele. Quando o filho Absalão estava perseguindo, quando o filho Absalão tomou todas as concubinas dele, o filho dormiu com todas as esposas do pai, que era o rei. Foi quando Absalão tomou o poder de Davi. Aí você poderia falar assim, mas como que ele deixou? Você sabe como que é pai? Ele não queria matar o filho. Então ele fugiu do filho, né? E o filho tomou conta de tudo. Então ele fez esse salmo num momento de adversidade, num momento de perseguição, num momento que ele estava fugindo do filho Absalão. Então ele estava falando que mesmo na adversidade, que mesmo na perseguição, que mesmo na luta, que mesmo naquilo que o inimigo estava usando da própria família, né, para poder barrar o próprio pai, ele estava afirmando e dizendo: eu me deitei e dormi. Eu me deitei e dormi. Então quer dizer que Davi tinha uma confiança em Deus. Quantas pessoas que ela leva o problema, ela leva toda aquela aflição, aquela adversidade para quando ela está dormindo, para quando ela deita na cama dela, né? E começa a pensar, começa a querer resolver as coisas quando está deitado. Davi não. Ele tinha confiança em Deus. Ele tinha perseverança em Deus. Se você nessa manhã se encontra assim, abatido, se você nessa manhã se encontra, né, sem sono, está me tirando o sono, está me perturbando, nossa, eu tenho que dormir à base de medicamento. Tem gente que é assim. É um medicamento assim para dormir. Não. Começa a deitar como Davi. Ele deitou e dormiu. E acordou, porque o Senhor o sustentou. O Senhor o livrou da mão do maior inimigo dele, que era o próprio filho, que era o próprio sangue. A Bíblia mesmo fala que os maiores inimigos nossos são os da nossa casa, são os da nosso próprio sangue, da nossa própria casa, que vai se levantar. E não foi diferente com Davi. Ele estava numa adversidade, ele estava numa perseguição. O próprio filho, né, estava perseguindo o pai. Ele poderia matá-lo? Poderia. Mas ele era pai, né? Ele tinha amor. Então ele deixou, né, que Deus fizesse, que Deus trabalhasse por ele, que Deus fosse o ajudador dele. Então, se você, né, se encontra abatido nessa manhã, se você se encontra nessa manhã com essa insônia, né? Tantas pessoas que
não dorme à noite, pensando só no problema, pensando só nas adversidades, pensando só nas pelejas, ou talvez não tenha nem peleja, nem luta, nem adversidade, mas inventa algo na mente, inventa algo nos sentimentos, né? Para poder ficar ali sofrendo, para ficar ali pelejando no sono, perdendo o sono. Se você se encontra nessa manhã, dessa maneira, não conseguindo dormir, não conseguindo descansar no Senhor, o sono seu foi embora, passou a noite inteira, claro, pensando nos problemas, pensando na adversidade, nas lutas, nas pelejas. Eu te digo nessa manhã, vai ler a palavra, porque ela vai te dar sono, não é? Quando você vai na igreja, começa a pregar, eu já vi tantas pessoas dormindo. Então, vai ler a palavra, vai ler a palavra, porque a palavra ela vai curar, ela vai te dar sono. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nessa manhã nós estamos falando de adversidade, de lutas, de peleja, que tira o sono, que dá insônia na vida de muitos. Davi estava passando por isso, mas ele não teve insônia, ele deitou e dormiu. Ele deitou e descansou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele sabia que o Senhor estava trabalhando. Ô Senhor, que nós possamos ter essa paz, que nós possamos ter essa confiança, que nós possamos ter essa perseverança no Senhor e possamos deitar e dormir e descansar e saber que o Senhor está trabalhando quando nós dormimos. Ah, Senhor, faz uma obra nessa manhã, faz um mover nessa manhã na minha vida e na vida de cada um, e que essa paz possa reinar e nós possamos dormir e confiar no Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos conceder, estaremos amanhã com mais um maná que vem dos céus para a sua vida a cada manhã. Um beijão a todos, em nome de Jesus. Até amanhã.